Olá, tudo bem com você? Aqui o professor Maurício Pocopetes. Estamos iniciando aqui mais um episódio do Pense Biblicamente, um podcast da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, Taboão da Serra. Peço aí para você, quando assistir, se você gostar, antes de mais nada, já deixa o like, já se inscreve no canal, né, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Se você gostou, indica para os amigos, e se não gostou, indica para os inimigos, mas indica para todo mundo, tá certo? Hoje nós temos aqui um episódio edificante e nós trouxemos aqui, né, um testemunho de uma irmã da igreja que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E conosco aqui, inicialmente, o nosso querido pastor Tiago. Fala, professor Maurício, um abraço aos nossos telespectadores e ouvintes aí do nosso podcast Pense Biblicamente. E hoje está conosco aqui a irmã Luciana. Luciana é uma irmã querida lá da nossa igreja. E a Luciana, Luciana? Uns 2 anos atrás, você passou por um câncer? Sim, pastor. Faz uns 2 anos. Vai completar 2 anos agora em novembro. Então tem 2 anos, mês que vem, quando a gente está gravando esse podcast, completam 2 anos que a Luciana passou por um câncer. E nosso objetivo aqui hoje é compartilhar com aqueles que forem assistir esse episódio, como Deus trabalhou na sua vida, como foi passar por esse câncer, porque nós imaginamos que não tenha sido nada fácil, né? Então, começando pelo começo, como dizem por aí, Luciana, qual foi, o que você sentiu, como que você descobriu que estava com câncer? O que você sentiu quando veio essa notícia? Por exemplo, você estava sentindo alguma coisa, foi através de um exame de rotina e você descobriu onde foi o câncer? Não, pastor, na verdade, eu comecei a sentir meu abdômen ficar um pouco maior. Certo. E umas pontadas na barriga, né? O que eu achei podia ser gases. Certo. Fiquei 1 mês tomando remédio para gases e aquela pontada foi só aumentando, foi incomodando cada vez mais. Aí foi quando eu resolvi ir no médico, ele achou que era pedra na vesícula e pediu um ultrassom de abdômen total. E quando eu estava fazendo ultrassom, a médica que fez o ultrassom falou para mim qual o diagnóstico o médico estava suspeitando, né? Certo. Aí eu falei que era pedra na vesícula, ela falou assim, não, você não tem pedra na vesícula, o seu problema é outro. Se eu fosse você, eu procuraria um ginecologista. Certo. Você está com o ovário, com um cisto no ovário. Assim, no começo ela falou um cisto no ovário. E automaticamente eu saí dali, da mesma hora, e já marquei uma consulta com a ginecologista. E quando eu passei na ginecologista, expliquei para ela que o clínico pediu um exame, ela até foi meio assim, falou, então você vai ter que voltar com o clínico. Eu falei, não, doutora, mas a médica que fez o exame falou que era um cisto no ovário, que eu teria que procurar uma ginecologista. Certo. E aí quando ela viu o resultado, ela automaticamente falou, olha, não é comigo. A ginecologista já falou isso aí. Já falou isso. Eu sou só ginecologista. Ela viu o resultado daquele ultrassom? Daquele ultrassom. Aí ela falou, ela nem pediu outro exame. Não, ela só falou assim que não era com ela, porque ela era só ginecologista e eu precisava de uma ginecologista cirurgiã. Certo. E aí ela já, mesmo na hora, ela saiu da sala dela e foi na sala do lado, da médica do lado, que era uma ginecologista cirurgiã. Certo. E mostrou meus exames. A médica na mesma hora quis me atender. Olha, manda ela esperar que eu vou atender ela. Aí, quando eu passei com a médica falou, olha, realmente aqui mostra no seu exame que você tem um cisto sólido, que ele tem que ser, ele não tem como tratar com medicamento, tem que ser cirúrgico. Aí eu falei, tá bom, doutora. Na hora eu não me apavorei. Achei que era um cisto que teria que ser cirúrgico. Só que ela falou assim, mas infelizmente eu vou ter que te pedir um exame pra gente ver se esse cisto não é benigno ou maligno. Aí eu já fiquei assustada. Ela falou assim, mas por que, doutora? Eu falei, não fica nervosa, eu preciso pedir pelo tamanho do cisto. Você tem um cisto no ovário de quase 12 centímetros, né? Então, a gente tem que fazer esse teste primeiro, para depois você ir para uma sala de cirurgia. E ela pediu esse exame. Então, é normal quando a gente tem vamos falar assim,
Fico imaginando se eu tivesse um diagnóstico parecido, né? E assim, é normal quando a gente sentir medo, né? A gente ficar preocupado, ou ficar... Como é que você se sentiu na hora, assim, naquele momento? Você sentiu alguma coisa? Ou você acabou de falar, não, a médica falou, não, fica tranquila, mas no fundo lá, você realmente ficou tranquila ou Não. cambaleou? Não fiquei. Depois que eu saí, já com pedido de exame para fazer, né? Para ver se era maligno ou benigno, hoje tem internet. Né? Foi pro Dr. Google. Dr. Google. Aí eu pesquisei cisto no ovário, tamanho 12 centímetros. Aí o Google falou que provavelmente um cisto nesse tamanho, ele é maligno. Tem muita chance de ser maligno, né? Então, eu assisti um filme esse final de semana, sem, não só spoiler, mas sem fazer propaganda aí do filme, aquele filme Caramelo. Assisti também, assisti segunda-feira na minha folga. Sim. É a mesma coisa que aconteceu. O rapaz também tinha uma coisa de câncer. E é impressionante, né? A gente tem o hábito de tudo e ver no Google. Tudo eu vou procurar no Google. Eu vou pesquisar também, eu vou olhar. Mas confesso que o rapaz no filme, ele fica preocupado também, porque ele também ele recebe um diagnóstico, ele vai pesquisar, e o caso dele fala que não tinha cura, né? Sim. O caso dele fala que não tinha cura. Mas eu fico imaginando como a gente fica desesperado aí, né? E quando você viu lá no Google que era a possibilidade de ser maligno era grande, como que você ficou? E outra coisa, você aconselha que as pessoas pesquisem no Google? Embora eu creia que talvez eu não sei qual que é a sua resposta, mas enfim, você aconselha que você foi procurar no Google, né? Quando você viu essa notícia que possivelmente fosse maligno, como que você ficou? E se você aconselha que as pessoas façam essa pesquisa também quando pegam os exames antes de passar no médico? Quando eu vi no Google que poderia ser maligno, o meu chão abriu. Realmente veio medo, veio aquele pensamento de morte. Eu vou morrer. E nesse momento você estava compartilhando com alguém? Por exemplo, alguém sabia da sua família que você estava fazendo esse exame? Seus filhos? Ou alguma amiga, sei lá? Não, ninguém sabia da minha família. Minha filha estava viajando, meu filho mora fora, né? E os meus 2 outros filhos que moram comigo sabiam que eu estava fazendo exame, mas não sabiam da gravidade. Você estava vivendo... Eu vivi sozinha. A única pessoa que eu compartilhei foi a esposa do meu pai, porque ela é uma pessoa tem uma fé muito grande, né? E eu pedi para ela orar por mim, para que aquele diagnóstico não seja o que eu estava pensando, né? E ela falou, vamos confiar em Deus, vamos orar, que Deus tem o melhor na nossa vida, né? E aí, foi um tempo rápido de uma semana, e quando eu fui pegar o resultado, eu não abri. Eu levei direto para a médica, mas aí eu chamei meu filho que mora comigo, o Leandro. Esse resultado já era para saber se era maligno ou benigno? Isso. Semana depois. Uma semana depois. Certo. Aí eu pedi para ele ir comigo. Eu falei, vamos comigo porque o resultado não pode ser tão positivo, pode ser câncer. Foi quando ele ficou ele ficou quieto, na verdade ele não falou nada. Mas eu levei ele comigo porque eu sabia que se fosse alguma coisa negativa, eu não sei qual seria a minha reação. Certo. E quando eu levei para a médica, que a médica abriu, ela confirmou. Ela falou, infelizmente é aquilo que a gente imaginava, você está com tumor no ovário, né? Maligno. Uhum. E é correr contra o tempo. E como que foi a sua reação lá no consultório? Na hora eu comecei a chorar. Certo. Entrei em pânico, né? Fiquei em pânico mesmo. Mas ela me acolheu, me indicou outra médica, né? Para mim estar passando. E quando eu saí do consultório dela... E seu filho, você acha que ele conseguiu entender o que estava acontecendo ali naquela situação? Ele também ficou em choque. Eu tenho a impressão, como pastor e acompanhando outras pessoas, a gente que está um pouco de fora, às vezes a gente não tem a realidade da seriedade de um diagnóstico desse, né? Você acha que ele entendeu que era algo muito grave ali? Não, ele entendeu que era câncer, isso ele entendeu, porque ele já sabia, ele sabe que ele não é criança, mas ele ficou em choque também, e na hora eu saí chorando, as enfermeiras lá do consultório veio me falar comigo, até teve uma outra enfermeira que teve um diagnóstico de câncer de mama, certo. Ela falou, me acalmou, calma que tem cura, né, tem tratamento, eu passei por um problema que é quase igual ao seu, né, câncer de mama, e eu tô aqui, tô trabalhando, tô bem, tô curada, mas na hora que eu entrei no carro,
eu falei para o meu filho, eu não quero ir para casa. Eu não sabia onde era a casa do pastor, Certo. né? Não sabia onde ficava, mas eu participava do grupo de pastoreio da igreja, que era o Presbítero Moser e na casa da Moser e a Sueli. E na mesma hora eu corri para casa dele. Interessante, porque eu queria abordar esse ponto aqui hoje conosco, porque eu lembro de você me contar essa história, né, em off, né, quando você descobriu, foi diagnosticada, você disse que você foi lá na casa do presbítero Moser. Aliás, mandar um abraço aqui para o presbítero Moser, para a Sueli, irmãos amados nossos, que estão lá na plantação de uma igreja presbiteriana na cidade de Garça, né, no interior de São Paulo. Já tem uns 2 anos que eles devem estar, se eu não me engano, estão envolvidos nessa plantação. Que Deus abençoe vocês aí, Moser, Sueli. Estamos com saudade de vocês e que Deus abençoe a plantação dessa igreja aí na cidade de Garça. Mas então, Luciana, essa história de você ir lá na casa do Moser e da Sueli, foi no dia que você descobriu que era maligno, câncer? Sim. Você saiu do hospital e foi lá para a casa deles? Eu saí do consultório da médica e fui direto para a casa deles. E por que você escolheu a casa deles? Porque ele era a pessoa que eu confiava naquele momento para mim estar falando e passando o que eu estava passando, né? E eu que nem ele abriu o portão, me lembra as minhas palavras para ele. Eu falei, moço, eu tô com câncer e eu acho que eu vou morrer. E ele falou, calma, que você não vai morrer, né? Vamos entrar. A Sueli não estava, ela tá chegando. Entrei eu e meu filho. Ele me acolheu na casa dele, né? Ele deu o testemunho dele, que ele também, acho que passou por essa... Sim, né? Ele teve um câncer de pele, se eu não me engano. Ele também falou sobre isso. Ele falou da filha dele também, né? Que teve um câncer de tireoide, se eu não me engano, né? E ele falou, e eu tô bem, minha filha tá bem, não se desespera, tem cura, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos, né, buscar a Deus que vai ter cura. E a partir do momento que a Sueli chegou, a mesma coisa, ela me acolheu muito e... E só para quem está nos assistindo entender, você falou aí dos grupos de pastoreio, né? Do grupo de pastoreio da igreja, né? Então, para quem não conhece a Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, o grupo de pastoreio é um grupo pequeno, né? Que se reúne nas casas e o intuito o principal intuito do grupo de pastoreio é discipular e pastorear uns aos outros, né? Nesse sentido, Luciana, qual foi a importância do grupo de pastoreio nessa fase da sua vida? A importância, pastor, para mim foi tudo, porque eu participava do grupo, né? Participo até hoje do grupo de pastoreio. E para mim, cada vez que eu ia para um grupo de pastoreio, a gente ora um pelo outro. Então, para mim, eu entendi ali que era ali que eu ia conseguir superar esse momento, né? E eu continuei frequentando, mesmo passando por toda essa luta, né? E nunca deixei de ir, muito pelo contrário, eu fazia questão de ir, mesmo fazendo as sessões de químio, mesmo passando por todo esse processo que eu estava passando, foi o que me fortaleceu para poder estar seguindo. Luciane, você acha que uma pessoa que talvez não tivesse inserida dentro de um pequeno grupo como você estava, ela conseguiria ser acolhida pela igreja do jeito que você foi acolhida? Sim, eu acho que sim também, porque não só pelo grupo de pastoreio, eu fui acolhida pela igreja também, né? Outros membros da igreja que souberam, né? A partir do momento que eu fui na igreja também, falei, né? Pelo que eu estava passando, pedi oração para a igreja, para os irmãos. Eu fui muito acolhida mesmo. Coisa boa. Eu queria fazer uma pergunta e um comentário. Por exemplo, quando você recebeu o diagnóstico lá, quando você ficou sabendo, estava com seu filho, foi na casa do presbítero e tal, veio algum versículo na mente, alguma passagem bíblica, tal, alguma coisa bíblica, assim, na sua mente ou não? Você lembra disso?
Não, no momento não veio nada bíblico na minha mente. Foi só o desespero. Foi mesmo. só o desespero. É normal, eu nunca passei por uma situação dessa, mas, puxa, eu imagino, assim, a situação, né, como a gente deve se sentir, enfim. E uma coisa muito importante que você falou, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, pessoal, e a irmã Luciana falou o seguinte, ela foi acolhida pela igreja. Muito cuidado, não quero aqui ficar fazendo crítica, né? Que não é o objetivo, mas assim, tem muita igreja que se você chegar e falar, tô com um tal doença, não precisa, vamos orar, a pessoa vai orar, não precisa nem ir no médico, como eu já ouvi acontecer. Não é, pastor? Isso não acontece? Fala assim, não precisa ir no médico, porque a gente vai orar e você vai ser curado. Pode acontecer? É lógico que pode, porque Deus sabe todas as coisas e Deus tem o poder completo. Só que se nós temos a medicina, se nós temos os médicos, remédio, tudo isso, isso vem da onde? Vem de Deus. Né? Então, assim, parabéns por ir ao médico. Lógico que a gente tem que buscar medicina, tem que buscar Deus, mas, na minha opinião, fez o que é certo. Amém. Ô, Luciano, mas ainda nesse sentido do... Porque o fato, eu nem sabia que você tinha ido à casa do presbítero Moser da Sueli no primeiro dia, né? Que você descobriu, que você recebeu esse diagnóstico. Então, a minha curiosidade e a minha pergunta, eu até volto no aspecto da pergunta que eu fiz anteriormente para você, mas, por exemplo, se você acha que se você tivesse vivendo ali a igreja apenas no culto dominical, como a maioria das pessoas vivem, né? Não são todas as pessoas que participam do grupo de pastoreio. Você acha que se você... Por exemplo, se você não fizesse parte de um grupo de pastoreio, qual seria a possibilidade de você conhecer, ter essa intimidade com o presbítero Moser e com a Sueli e de saber onde é a casa dele? Se fosse um crente esquenta-banco, né, pastor? Como a gente fala. E não só um crente esquenta-banco, mas nós temos, assim, muitas pessoas que elas não veem ainda a importância de participar de um pequeno grupo. Você acha que se você não estivesse participando do grupo de pastoreio, você... Por exemplo, eu acho que você não sabe onde é a minha casa até hoje, né? Não. Nós precisamos marcar, nós precisamos resolver essa questão, né? Mas, veja, se não fosse o grupo de pastoreio, você provavelmente não conheceria a casa de ninguém da igreja, estou correto? Ou, assim, pelo menos naquele momento ali da sua história, ou você acha que é importante nós afirmarmos para as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância de estar inserido num pequeno grupo? Você acha que você seria mais cuidada num grande grupo de 100 pessoas ou você foi mais cuidada dentro daquele pequeno grupo espiritualmente falando? Bom, eu acho que se eu não tivesse um grupo de pastoreio, talvez eu me sentiria mais perdida, né? Porque eu não saberia para onde ir, realmente. Não ia saber para onde ir, porque eu não sei onde é a casa do pastor e a igreja não fica aberta na parte da manhã. Então, eu sei mais ou menos, depois eu te falo. Aí eu falei, então, talvez eu ligaria pro pastor, né? Uhum. Que eu tinha que procurar alguém que me desse uma palavra, que me falasse alguma coisa positiva, né? E quando o presbítero Moser falou sobre a experiência dele e da filha e a própria enfermeira, isso te ajudou naquele momento ou é uma coisa que não assim, no momento a pessoa nem repara, tá tão ali na adrenalina daquela notícia, que você disse que a enfermeira disse que teve câncer de mama, né? O presbítero Moser contou a história dele também com câncer, da filha dele. No momento ali, esse tipo de informação te ajudou e você acha que esse tipo de informação pode ajudar as pessoas? Me lembro que, inclusive, no nosso último grupo de pastoreio, você disse que encontrou no ponto de ônibus uma senhora, né? Sim. Que estava com câncer e você parece que disse a ela que você também passou por um câncer, né? Esse tipo de informação ajuda a pessoa, ou, sei lá, a pessoa que está passando por isso fala,
aconteceu com ele, mas para mim não tem valia nenhuma essa informação. Não, pastor, não. Ajuda muito. Uhum. Ainda mais quando a gente vê que a pessoa está ali bem, né? Que ela está curada, dá uma esperança, né? Uma esperança para a gente pensar assim, poxa, tem cura na verdade, né? E toda vez que eu participava do grupo ou na igreja, eu me apeguei a isso, que Deus ia me curar. Amém. Né? E como o professor Maurício perguntou se tem algum versículo que eu lembrava, agora pensando aqui, teve logo depois que eu recebi o diagnóstico, né? Eu fui pro primeiro culto. Logo, isso aconteceu numa terça, no domingo, no primeiro culto. Eu não me lembro bem o versículo, mas o pastor pregou sobre quando Deus pediu para passar o sangue na porta, né? O anjo da morte não passar, não pegue, né? E naquela hora eu senti que Deus estava falando comigo. Então eu coloquei no meu coração que minha casa estava ungida com o sangue do Cordeiro. Amém. Que o anjo da morte não ia prevalecer na minha vida, que eu não ia morrer. E eu peguei naquela palavra, né? E segui. E quando você sai ali da casa do presbítero Moser junto com seu filho, quais foram os próximos os passos que sucederam aí? Quais foram os próximos passos? Depois que eu saí da casa do presbítero. Por exemplo, como que você contou? Aí você teve que contar para os seus outros filhos, certo? Ou eles já sabiam que você estava com essa suspeita? Não, eles não sabiam. Eu tive que procurar médicas, né? Que nem a doutora passou o telefone de uma médica para mim entrar em contato. O meu filho meu filho Leandro, que foi comigo, estava sabendo. A minha filha estava viajando, então eu não contei para ela para não estragar a viagem dela, né? Uhum. Meu outro filho eu contei, mas ele também entrou em choque. Esse seu filho é o que mora com você? É o que mora fora. Mora fora, É. tá. Aí eu liguei para ele falando o que tinha acontecido. A reação dele foi assim, ele ficou em choque também. Eu só vi ele falando assim para a esposa dele: "Ih, Samara, minha mãe tá com câncer." E não prestou, mas ficou quieto, só falou isso. Mas e agora, mãe, o que a gente vai fazer? Eu falei: agora eu tô procurando a médica, vou fazer tratamento, né? Vamos ver o que vai fazer, que a médica vai decidir. Mas aí ele falou assim: "Não, mãe, você tá curada, você vai curar, você é nova. Você é nova, você nunca bebeu, nunca fumou." Então ele interpretou para esse lado. Ele falou: "Eu nunca bebi, nunca fumei." Né? Pensou positivamente, Pensou né? positivamente. Falou: "Você vai Te ser deu uma curada." boa palavra, Sim. né? Palavra E de quando a minha encorajamento. filha chegou, né, de viagem, que ela ficou sabendo, nossa, na mesma hora ninguém se demonstrou fraco na minha frente. Uhum. Mas os seus filhos, eles são todos eles são crentes também? São evangélicos? Não. Não. Meu filho Leandro, sim, ele se batizou na igreja também, né? Na presbiteriana. O meu outro filho, que eles são gêmeos, ele não frequenta a igreja ainda nenhuma. O meu filho que mora fora, ele também, ele não frequenta a igreja nenhuma. E a minha filha, ela frequenta a igreja da Lagoinha, né? Uhum. Então, estamos assim. A metade sim, a metade não. Logo a outra metade vai estar Jesus, né? Jesus. E quanto tempo entre você ter o diagnóstico, por exemplo, e começar o tratamento? Porque você disse que foi numa terça-feira e no domingo você já estava indo na igreja, normal, tal, apesar do medo, da ansiedade. Nesse processo, quanto tempo foi de tratamento? Olha, foram 5 meses até a cirurgia. E até lá, até lá. a cirurgia, você pensou em algum momento, assim, puxa, eu não quero mais saber o que isso aconteceu comigo, não quero mais ir na igreja, enfim, por que Deus fez isso comigo? Teve algum momento que você pensou em desistir, não? Não, eu nunca pensei assim, desistir, e também nunca fiquei revoltada com Deus, porque eu acho que não tem nada, Deus não coloca a doença na gente, Ele permite por algum motivo, mas Ele também nos dá força para enfrentar esse momento. Então, em nenhum momento eu fiquei revoltada. Eu achava que foi culpa minha, porque o conselho que eu dou, né, para todo mundo que está nos ouvindo, mantenha os seus exames preventivos em dia. Você acha que se você tivesse feito exames preventivos, talvez não estaria no estado que estivesse? Sim. Se eu tivesse feito os exames preventivos, não estaria no estágio que estava, né?
que o meu câncer ele é de ovário, nos 2 ovários, né? E ele é estágio 3. E os níveis são até o estágio 4. Então, um ovário é estágio 1, 2 ovários é estágio 2. 3 por quê? Porque não estava só no ovário, já estava no útero, na parede do abdômen, no peritônio, no apêndice, no baço e no começo do... Já tinha feito ali meio... Isso, no meio começo do intestino. Né? Mas o conselho, então, só para frisar para quem está nos assistindo, exames periódicos, né? Sim, exames preventivos, anuais, ginecológicos, né? Ou outros também, em outros casos, né? Eu acho que tem que ter... Hoje eu tenho consciência disso e hoje eu peço para minha médica, muito pelo contrário. Toda vez que eu vou falar, a médica fala, vamos fazer mais exame, porque... Luciana, e você contou para nós aqui, houve o diagnóstico. Sim. Ali no dia descobriu que era maligno. No mesmo dia eles já te informaram qual tratamento seria feito, porque eu lembro que você fez quimioterapia. Naquele dia, por exemplo, no dia que você vai na casa do presbítero Moser, você já sabia que faria quimioterapia ou você foi informada disso depois dessa consulta que você descobre que o câncer era maligno? Não, no começo eu não sabia que ia fazer quimioterapia. No mesmo dia que eu saí do diagnóstico, fui para a casa do presbítero Moza, no final da tarde eu conversei com uma médica online, onde ela falou que o primeiro passo seria fazer uma biópsia. Certo. Que, apesar do exame do CA-125, que é o marcador tumoral do ovário, estaria o nível de referência deles é 35. O meu estava 514. Nossa. Então, apesar de estar muito alto e pelo tamanho do tumor ser 12 centímetros, tinha que ter a confirmação da biópsia. Né? É a biópsia que confirma. E sem isso, ela não conseguia fazer ainda nada, né? Nem me internar, nem pedir químio, nada. Então, eu saí na terça-feira, da consulta, quando eu descobri o câncer. Na outra semana, eu já fui fazer a biópsia. E o resultado da biópsia saiu em quanto tempo? Olha, é rápido, é demorado? Como que funciona? Eu falo que Deus, ele me acolheu, ele me pegou no colo e me levou. Ele colocou médicas maravilhosas no meu caminho. A minha médica que foi fazer a biópsia, se fosse depender do resultado, ia demorar quase 30 dias para mim começar um tratamento. E como ela falou para mim que o meu tratamento era para ontem, que eu estava no estágio 3, quase para uma metástase. E estava muito espalhado, pegando outros órgãos. E eu precisava, o mais rápido possível, iniciar um tratamento. Aí ela conseguiu que o patologista, na sala, junto com ela, quando ela fez a biópsia, fizessem a avaliação ali na mesma hora para poder estar diagnosticando o câncer e o tipo, né? Aí foi feito no mesmo dia, na sala de cirurgia. Então você vê nisso também uma providência de Deus na sua vida, né? Eu falo que Deus, o meu testemunho é através desses médicos aí, que algo que você talvez tivesse que esperar 30 dias, eles fizeram no mesmo dia ali. Sim. Eu falo que Deus, é que nem eu falei, ele foi direcionando. Você se sentiu carregada por Deus. De uma forma que foi tudo tão rápido. E hoje, se você vê um caso, no meu caso, em 5 meses eu já estava numa sala de cirurgia, não tinha como. E o professor Maurício até te perguntou, né, sobre como ficou a sua fé. Nesse estágio, pelo que me parece, você estava sendo mais fortalecida na fé. Eu estou enganado ou faz sentido? Você, apesar de estar passando por tudo isso, você acha que estava crescendo em confiança em Deus? Quando você fala que vê Deus te carregando, né, nos braços, pelas portas que foram se abrindo, você acha que, diferente talvez de outras pessoas, e cada um lida de um jeito, nós não estamos aqui para dizer a maneira como cada um deve lidar,
Mas você, na sua opinião, você acha que você amadureceu na fé através desse diagnóstico? Sim, com certeza eu amadureci na fé, porque por tudo que aconteceu, por ser tão rápido, né? Eu me agarrei na fé, porque é o único caminho, não tinha outro caminho para mim. Uhum. Eu tinha que acreditar, né? E Deus me mostrou que Ele estava cuidando de mim, né? Em cada passo que eu tinha que fazer. Que nem eu falei, eu fiz a biópsia numa quarta-feira, e na quinta-feira eu coloquei o catéter, porque a gente só recebe a químio pelo catéter. E na sexta-feira eu já estava tomando a minha primeira químio lá no hospital mesmo. Nossa, foi rápido, hein? Foi muito rápido. Então você recebe o diagnóstico de que... Você recebe o diagnóstico da biópsia numa terça, é isso? Não, eu recebi o diagnóstico de câncer numa terça. Certo. Na outra semana, 8 dias depois eu me internei para fazer a biópsia. Certo. E no segundo dia eu fiz a biópsia, né? Depois eu coloquei o catéter no outro dia, e no outro dia eu já iniciei com a químio. Esse catéter, só para quem está nos assistindo, ele foi colocado aqui na região do seu pescoço e é para tomar a quimioterapia, certo? Sim, ele é o catéter que ele pega aqui na veia, acho que é a principal do pescoço, a aorta, né? E é onde a gente recebe a químio, porque a químio é muito forte. Não dá para receber via venosa normal, porque estoura a veia, né? Então a gente recebe... Ou carótida, né? Não sei. Aqui assim. E esse catéter, ele permanece comigo até hoje. Sim. Porque para a medicina, a cura só é diagnosticada mesmo após 5 anos. Então eles acham que até enquanto não tiver 5 anos da cura, eu não posso tirar esse catéter, porque é um catéter que coloca no centro cirúrgico, né? Ele não é um catéter que coloca em ambulatório. Você tem que ir para o centro cirúrgico colocar ele. E também vai ser retirado no centro cirúrgico, né? E ele incomoda, ele é dolorido quando põe, como que é? Apita na hora que você entra no Não. Ele não incomoda. Para colocar, não senti, porque eu fui anestesiada, né? Anestesia geral? Anestesia geral. Certo. Não dá para... Quando eu acordei, já estava com ele. É uma borracha, né? Um cano de borracha e uma borrachinha onde ela coloca a agulha para receber a químio. E eu tenho que fazer a limpeza dele a cada 2 meses, que é 2 jatos de soro. Mais nada. E o primeiro dia de quimioterapia, qual que é a sensação de... Você você estava internada quando fez a primeira quimio, ou você saiu do hospital e teve que voltar para fazer a quimio? Como que foi, assim, o que você lembra? Que palavra você pode dar para quem está nos assistindo sobre como foi começar esse processo de quimioterapia? Olha, o processo, assim, quando foi tudo certo, que me liberaram a químio, falaram, olha, amanhã você vai receber a primeira sessão de químio. Você ainda estava internada? Eu estava internada, certo. Foi tudo feito no hospital, né? Eu estava internada, e quando ele falou que eu tinha que receber, foi assim, um susto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente sabe que a médica veio conversar comigo e eu ia perder o cabelo, né? Que o cabelo ia cair. Até eu falei, não, doutora, quanto a isso não tem problema, o cabelo cresce de novo. Mas eu não imaginava, assim, na hora me deu aquele susto, porque a gente não sabe, é uma coisa nova que vai receber. Todo mundo fala que a químio deixa a pessoa muito mal, né? Realmente, na hora que você recebe a químio, seu organismo parece que você não recebeu nada. Fica normal. 4 dias depois, enjoo, dor no corpo, aquela dor que não passa. Você tinha vômitos ou só enjoo? Eu tive muito enjoo, né? Dor nas pernas, no corpo todo. E se você ficar parado, dói mais. Tenta se movimentar. E você não consegue relaxar para dormir, porque aquela dor é constante. É uma dor que fica o tempo todo ali, aquela dor forte, né? Mas ela dura assim, 4 dias. 4 dias depois parece que você tirou com a mão, você não sente mais nada. E você recebia químio de quanto em quanto tempo? Eu recebia químio cada 21 dias. 21 dias? E da primeira químio, como que você percebeu que seu cabelo estava caindo? Demorou? É rápido? Como que é esse processo? E o que você sentiu quando você começou a perder o cabelo?
Porque eu, com 17 anos, comecei a perder meu cabelo, então para mim foi tranquilo, né? Nem tão tranquilo assim. Hoje eu sou um careca assumido, mas eu imagino que para uma mulher perder o cabelo, e até mesmo para um homem numa circunstâncias como essa, mas para você a perda dos cabelos, como foi esse processo? Quanto tempo Sentiu? começou e tal? Você, né? Sentiu, não sentiu? Na verdade, depois de 15 dias, né? Que o cabelo começa a cair aos pouquinhos, como uma queda normal. Mas depois de 15 dias, ele parece que é uma coisa tão inexplicável. Parece que morreu. Embola, você põe o pente ali, você vai puxando e aquilo vai vindo. Aí vai embolando tudo. Vai sendo aquele estufo. Isso, vai embolando. E eu fiquei com uma touca na cabeça, né? Quando começou a cair muito, eu comecei a pôr touca. Pra não ficar caindo pelo chão, essas coisas. E quando eu tirava a touca, um monte de cabelo. E quando lavava, então, aí quando uma vez eu fui tomar banho, fui tentar passar o creme, aí veio muito, muito cabelo. E embolou, ficou um bolo. Aí foi quando eu liguei pra minha filha, eu falei, eu vou ter que cortar o cabelo, não tem como mais, não dá pra desembaraçar. Aí ela marcou uma cabeleireira e eu fui cortar o cabelo. Ela tentou ainda deixar um pouquinho para não sentir tanto, né? Porque ela viu que eu estava assustada, estava em choque, assim, né? Aí ela tentou deixar um pouquinho, mas não teve jeito. Depois, uma semana depois, começou a cair muito também, aí eu tive que raspar mesmo. É difícil, não é fácil você se ver sem cabelo. Mas eu conversei com Deus, falei, se eu tiver que passar por isso e a minha cura vir, eu passaria sem problema nenhum, porque cabelo eu sei que nasce de novo. Agora, eu sempre falo para a Luciana, o professor Maurício, eu me lembro de eu não sei se foi numa pregação do reverendo Canelhas, Jorge Canelhas, um professor que eu tive no seminário, já está na glória com Jesus, não lembro eu acho que foi em sala de aula, ele falando sobre Sansão, né? E Sansão, agora me parece que foi num sermão que ele pregou no seminário. E Sansão, ele acreditava que a força dele estava no cabelo, né? A gente sabe que a força de Sansão era um dom de Deus, mas é interessante que então ele perde o cabelo ali, no desenrolar de toda a história de Sansão, mas eu me lembro nessa pregação do reverendo Jorge Canelhas que ele faz o texto bíblico, ele fala que o cabelo de Sansão volta a crescer, então Sansão tem a vitória ali contra os seus inimigos, e o reverendo Jorge Canelhas, no dia, ele fez uma aplicação muito interessante, que ele falou que o crescimento do cabelo de Sansão é uma lembrança que a graça de Deus estava com ele, que a graça de Deus está conosco, né? Eu sempre brinquei com a Luciana porque eu vi ela assim carequinha como eu tô hoje aqui, né, Luciana? Acho que até mais, né? E quando eu comecei a ver o cabelo da Luciana crescer de novo, eu sempre dizia para ela, Luciana, cada centímetro que eu vejo do seu cabelo, eu vejo a graça de Deus na sua vida, né? E hoje ela tá aí cabeluda, faz penteado, e pinta o cabelo também, ou tá? Pinta o cabelo, tá toda aí bonita. E cada centímetro que eu vejo do cabelo da Luciana, eu me lembro dessa ilustração que o reverendo Jorge Canelhas citou, e eu vejo a graça de Deus na sua vida, né? Amém. Mas foram 5 meses de quimioterapia antes da cirurgia? Foram 6 sessões de quimioterapia a cada 21 dias, onde a primeira, o meu marcador tumoral de 514 caiu para 84. Então as médicas ficaram muito confiantes, né? Porque virou o efeito da quimioterapia. Aí na segunda quimio aumentou um pouquinho, foi para 94, onde elas disseram que era normal, né? Mas estava bom. E na terceira quimio já aumentou para 134. Aí elas já ficaram preocupadas porque o meu tumor estava sendo resistente à quimioterapia, né? Ele estava, na vez de diminuir, estava aumentando. Aí mesmo assim, a minha oncologista clínica, ela falou assim, não, como
tá na terceira, vamos fazer mais uma. E aumentou mais ainda, foi para 170. Mas mesmo assim, ela conversou com a ortocologista cirurgiã, que no momento ela estava de férias por licença maternidade, e ela falou, olha, eu não consigo operar ela agora. Aí as duas entraram num comum acordo de terminar as sessões de químio, né? Porque faltava só 2. Ela, vamos terminar, porque a sessão a químio não era para diminuir o tumor maior, e sim para matar os focos do que estava espalhado, que não tinha pegado nenhum órgão ainda fetal, né? Aí ela falou assim, então o intuito da quimio era esse, matar os foquinhos daqueles que está todos espalhados, porque o tumor que estava ali maior, ele já era sólido, ele não ia diminuir, ele só em cirurgia mesmo. Aí eu terminei as sessões de quimio, eu me lembro até hoje, foi no dia 30 de outubro. Que ano mesmo? 2023. 2023. Então eu fiz a minha última quimio. E no dia 30 de outubro, foi a última químio, eu passei de novo com a minha médica, né, a que voltou estava de licença maternidade, e ela falou assim, eu vou conversar com a Renata, para ver se tem algum problema, né, como você terminou uma químio agora, a gente já pode ir para a cirurgia, porque eu não quero que a gente perca, como chama, essa doença pega algum órgão vital, né, e seja pior, porque até onde ela está, eu consigo tirar tudo, né? Luciana, e se você tivesse que dar um conselho agora para alguém que está passando por esse processo de tratamento antes de uma cirurgia contra um câncer, o que você falaria para essa pessoa? Eu falaria para seguir o tratamento, independente dos obstáculos que tiver, né? Dores, mal-estar. A gente tem que seguir o tratamento, porque os médicos são de Deus também, né? A medicina é de Deus, os medicamentos também. Vem tudo de Deus. De Deus pôs os médicos, remédios, porque ele sabia que a gente ia estar passando por doenças, né? E confiar em Deus, se apegar com Ele, porque é o caminho, não tem outro caminho. É acreditar, ter fé, sempre pensamento positivo, que a gente pode, que a cura vai vir, independente do pior diagnóstico que tiver. Porque Deus é o Deus do poder, é o Deus da cura, Ele pode te tirar de qualquer situação. E nesse processo, qual foi, antes da sua cirurgia, qual foi a participação ou a importância da sua família? Teve alguma? Sim, não, com certeza. Minha filha, meu filho, nas sessões de químio eu precisava ter acompanhante. Minha filha trabalha de home, né? Meu filho também, eles me acompanhavam. Todas as sessões de químio, qualquer médico que eu tinha que passar, qualquer exame, eles estavam comigo. A família é fundamental. Tanto a família biológica, né? Uma família da fé também. Eu tive muito apoio de irmãos da igreja, né? Tive momentos, pessoas que eu me lembro, não vou citar nome, mas a pessoa, acho que ela nem sabe, eu falei para a mãe dela, que foi no aniversário da igreja, né? Que teve aquela festa depois do culto, né? E foi servidos os comes e bebes e não tinha suco, né? E uma das coisas que eu parei foi com refrigerante, porque a minha médica me orientou em várias coisas na alimentação que eu não poderia estar tomando, né? E o refrigerante eu não poderia estar tomando. Então, eu só tomava suco. E não tinha suco. No dia, só tinha refrigerante. E essa irmã viu, né? Ela veio me servir. E quando ela foi deixar o refrigerante, eu falei, não bebo refrigerante. E ela falou assim, nossa, a gente não tem suco aqui. Aí ela falou, pera que eu vou dar um jeitinho. E ela foi lá dentro e ela veio com um suco de uva. Da Santa Ceia, e ela falou, que o pastor não veja, mas olha só. Eu peguei um pouquinho do suco da Santa Ceia e trouxe para você não ficar sem beber nada. Eu achei aquele gesto maravilhoso. É o cuidado, né? Eu senti ali minha acolhida, cuidada. E outros também, uma irmã também que veio, cortou o cabelo dela e perguntou para mim se eu queria ficar com o cabelo dela para fazer uma peruca, que ela não sabia onde fazia, mas ela doaria o cabelo dela para mim para poder fazer hoje não é falar mais peruca, né? Falar prótese, né? Uma prótese capilar. Eu falei, não. Aí eu agradeci ela, tudo, mas eu falei para ela que não era o cabelo que me deixava mal, né? Eu preferia usar o turbante mesmo.
não gostaria, não. Aí eu achei também um gesto muito bonito dela, oferecer o cabelo dela. E se você pudesse dar um conselho, tivesse que dar um conselho para os familiares de alguém que está com câncer, o que você falaria? Você acha que você tem algum conselho para eles? Ou não tem? Não sei. Porque o conselho que você deu agora foi a partir da sua perspectiva. Sim. Mas você acha que você consegue dar um conselho para quem está do lado de alguém que está passando pelo câncer? O que eu posso dizer é que a família é o alicerce, né? O principal. Acolher aquela pessoa, não falar palavras negativas, e sim sempre palavra positiva, né? E, se puder, espiritualmente, levar a pessoa que está passando, se ela não for de nenhuma congregação, tá levando para uma igreja, porque isso fortalece muito a gente ouvir a palavra, a gente tá em comunhão com os irmãos, né? E cada um tem uma história para contar, tem um testemunho para te dar, né? Eu tenho outros testemunhos da igreja, pessoas também que passaram pela mesma situação, que hoje está na igreja, está curada, né? E isso tudo fortalece. Nesse processo seu, antes da cirurgia, você notou alguma mudança no seu humor? Você ficou mais estressada, mais melancólica, ou sei lá, mais perseverante? Você percebeu alguma mudança nesse sentido? No seu humor, no seu jeito de ser? Não, pastor, na verdade não. Não? Eu sou uma pessoa muito calma, né? O que eu percebi, assim, que eu acreditei que Deus ia me curar, né? E procurei não pensar muito na situação, né? Até uma vez no grupo de pastoreio, acho que eu chorei muito, me lembro, não sei se o pastor lembra, eu cheguei muito chorosa porque eu tinha visto um comentário do médico, né, comentando sobre o câncer de ovário, e a chance de cura era muito baixa. Sim. Né? E o conselho do pastor foi que eu não ficasse procurando ver vídeos, né, que falasse sobre a doença, porque isso naquele momento não ia... E você seguiu aquele conselho depois? Totalmente. Ou parou de... Totalmente, porque Que aquilo bom. que me deixava muito triste, me deixava muito para baixo, me deixava mais... Então dá um com conselho medo. nesse sentido. Sim. Também para quem está passando por isso. Não né? assisti vídeo nenhum. Até hoje eu não assisto vídeo nenhum. Viver um dia de cada vez é importante, Sim. né, nesse processo. Não vejo vídeo falando nem positivamente, nem negativamente, porque é tudo muito individual. Cada caso é um caso, né? Aquilo que Jesus nos ensina, né? Sim. De basta cada dia seu próprio mal. Você já estava passando por um período que talvez seja um dos períodos mais difíceis na história de uma pessoa. Sim. E se a gente começa a antecipar os problemas e buscar respostas para aquele problema, através da ansiedade, aquilo ali vai só agravando ainda mais o problema, né? Então, eu acho importante nós deixarmos esse recado para quem está nos ouvindo. Viva cada dia. Você vai ter uma consulta, espere chegar no seu... ou espere o dia da consulta, espere... ouça o seu médico, né? Não antecipe, né? Eu tenho aprendido diante dos problemas, né? E todos nós temos os nossos problemas. Uma enfermidade como um câncer é algo elevado a várias potências, mas eu tenho feito um exercício comigo da seguinte forma. Hoje é dia 15, né? O dia que nós estamos gravando aqui é 15 de outubro, né? 15 de outubro. Dia do professor, hein? Parabéns aos professores, parabéns ao professor Maurício aí, bem lembrado. Mas o exercício que eu tenho feito é o seguinte: eu vou viver o dia 15 de outubro. O que tem para o dia 16, para o dia 31 de outubro, eu tenho que esperar o dia chegar, né? Então, até nesse sentido desse conselho, dessa conversa que nós tivemos, é nesse sentido mesmo de que nós devemos viver cada dia, né? E que bom, né? Que pelo jeito você seguiu o conselho de... Na verdade, não é o meu conselho, é o conselho do nosso Senhor Jesus, né? De viver um dia de cada vez, não ficar buscando essas respostas de maneira ansiosa
E isso te ajudou a ir passando por esse processo, né? Sim. E eu sei também que até nesse processo que é chamado de remissão, não é? Depois que faz a cirurgia. Remissão. Você também agora faz os exames e só abre o exame no dia... Conta um pouquinho, como que é essa... É verdade. Vou para o meu segundo ano de remissão. E no primeiro ano, era 3 em 3 meses, tinha que fazer a ressonância, né? E agora, no segundo ano, vai completar em novembro, é cada 6 meses. E eu até falei para o pastor no grupo de pastoreio, que ele pergunta como que tá. Eu falei, estou fazendo meus exames, peguei todos os resultados, mas não abri nenhum. Falei, quem vai abrir vai ser a médica. Porque eu não entendo, e qualquer palavra que a gente vê um pouquinho diferente, a gente já começa... E a fantasma na nossa cabeça. E na semana passada foi um desses dias de retorno, né? Como foi o resultado aí? Conta pra quem... Eu já sei, mas conta pra quem tá nos... Foi quarta-feira, né? Eu peguei o resultado, levei pra minha médica, e pra honra e glória de Jesus, de Deus, tá tudo normal. Uhum. E ela agradeceu a Deus, falou, Lu, agradece a Deus. E já faz 2 anos, e tá tudo normal. E como que foi o processo da cirurgia? Ali você fez a químio, chegou o dia da cirurgia. Como que é passar por esse processo? O que você sentiu ali? Quanto tempo você foi internada antes da cirurgia? O que passava pela sua cabeça? Como que você conversou com a sua família? Eu não sei, os médicos falaram alguma questão com você? Se era uma cirurgia que você poderia vir a óbito? Como que é esse processo? Não, quando eu terminei a químio, eu falei, a minha médica quis operar o mais rápido possível e poderia ser operado. Ela foi marcado para o dia 11 de novembro. Foi marcada a cirurgia e a única coisa que ela me passou, que os exames que ela tinha na mão, que era ressonância, tudo, que eu poderia usar uma bolsa, acho que, se eu não me engano, a gente fala colonoscopia, né? Colossomia, não é isso? Alguma coisa assim. Uma coisa assim. Eu poderia usar, mas que ela só ia saber na hora, né? Mas ela queria me passar para mim não me assustar. Eu poderia estar usando essa bolsa durante uns 3 meses. Eu saí de lá, eu saí confiante, porque eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Só que eu pedi para Deus. Falei, para Deus assim, conversei com Deus e falei, eu não gostaria de estar usando essa bolsa. Porque pelo pouco que eu entendia, é meio difícil de manusear, de limpar. E eu achei que, mas eu falei, é a sua vontade, pai. Se for da sua vontade, se for necessário, né, entrego nas tuas mãos. Mas o meu desejo não era não usar. Se ele pudesse fazer isso por mim, né, não precisar usar essa bolsa. E quando eu voltei, fui para a cirurgia, eu me internei 2 dias antes, né, para fazer o preparo. Até na sexta-feira, que eu operei no sábado, na sexta-feira à noite, já era bem noite, já eram umas 9 horas. E o que passou na sua cabeça esses 2 dias lá no hospital? Pastor, ali eu fui muito acolhida. Muitos irmãos me ligando, falando que ia dar tudo certo, orando pelo telefone. Fizeram corrente de oração. Meu filho fez corrente de oração lá onde ele mora, a esposa dele, né, na casa dele. Eu assisti, né, de vídeo chamada. Então eu estava bem confiante, eu estava em paz. E eu não sei se o pastor lembra, o senhor foi me visitar à noite e até o pastor falou, eu sinto que você está em paz, você está calma. Verdade. Você falou desse jeito, eu sinto que você está bem, você está calma. Porque geralmente as pessoas que a gente visita, né, nesse estado, elas estão ansiosas, melancólicas, sim, murmurando, né? E a Luciana realmente estava calma ali para alguém que estava aguardando uma cirurgia e assim, de longe a gente sentia que era algo muito grave, né? Por tudo isso que você já contou, né? Que pegou no ovário, não sei, em todas essas partes aí do seu corpo. E a impressão que eu tive é que você estava calma mesmo antes da cirurgia. E bom, né? Então, as orações,
Qual a importância de alguém ligar? Às vezes nem todos podem receber uma ligação, né, no momento pré-cirúrgico. Ou qual a importância de uma simples mensagem de WhatsApp ou de uma ligação nesse momento? Nesse momento é tudo. Eu falo que se vocês, quem estiver passando por um momento desse, e alguma irmã souber, algum membro da igreja souber, uma ligação faz tanta diferença, acolhe a gente, sabe? Às vezes, Luciana, eu tinha muita dificuldade, assim, eu vou ligar, por exemplo, eu vou ligar para a Luciana, mas eu vou falar o quê? E sabe o que eu aprendi? Eu vou ligar para ela e vou orar com ela. Eu não tenho o que falar. A gente vai falar o quê nesses momentos? Mas uma oração é importante nesse momento, não é? Com certeza. Todas as orações que eu recebi por telefone, por vídeo, chamada, aquilo me fortaleceu, me deu uma paz no coração, uma paz tão grande. Ali eu senti que Deus estava comigo, que ali parecia que não era nem a minha oração de pedir a Deus que me desse a cura, mas eu sentia que a oração dos irmãos que estavam orando por mim, que Deus estava ouvindo. E que a parte das orações deles, Deus ia me dar a cura. E a sua cirurgia durou quantas horas? A minha cirurgia durou 7 horas. Você sai do hospital, você sai bastante tempo, né? Você sai do hospital depois de quantos dias? E como foi esse pós-operatório? Eu saí do centro cirúrgico, eu fui para a UTI, né? Eu fiquei 3 dias na UTI. E nesses dias você fica acordada ou fica sedada? Como que foi o seu caso? Não, assim que eu saí da cirurgia, sedação da cirurgia, eu já fui para a UTI, aí eu acordei na UTI, o esposo da minha médica veio conversar comigo, ali ele já me deu uma paz, ele falou, nós conseguimos tirar todos os tumores. Amém. A gente tirou tudo, não tem mais nada. E eu ainda falei, mais nada, ele falou, nada, conseguimos tirar tudo. E eu fiquei na UTI 3 dias, passando pelo... Entupada não, né? No nariz, de alimentar no nariz, sonda de urina, dreno, 2 drenos, tudo. E eu senti uma bolsa aqui do lado, né? Do dreno. Só que na minha cabeça, quando eu sentia, que eu fiquei imóvel na cama, quando eu sentia aquela bolsa, eu pensei... Isso, eu falei, nossa, eu tô com a bolsa. Aí eu falei, senhor, depois da sua vontade, eu só tenho que aceitar. Só me ensina como manuseá-la. Né? Mas quando eu vim tomar meu primeiro banho de leito, a enfermeira veio e ela foi virar e ela falou, vira com cuidado. Eu falei, mas cuidado, tem a bolsa aí. Ela falou assim, não, você não tem que bolsa. Eu falei assim, não tem uma bolsa? Eu falei, não, você tem um dreno, você não tem bolsa. Na hora que ela falou aquilo, nossa, meu coração se alegrou tanto, eu agradeci tanto a Deus ali naquele leito ali, eu só... agradecendo a Deus por tudo. E a recuperação foi tranquila, graças a Deus. Eu fiquei 3 dias na UTI, depois eu fui para o quarto e fui tirando todos os drenos. Eu consegui voltar para casa sem dreno nenhum, que às vezes é difícil. Às vezes você tem que ficar mais tempo com os drenos. E eu voltei para casa sem dreno, sem nada. De tudo que está sendo falado, assim, eu vejo várias coisas importantes aí. Primeiro, o pastor falou para viver um dia de cada vez, né? Quando a gente pensa na física, a gente só existe o dia de hoje. Na verdade, não existe futuro. Sabia disso? Em tese não existe futuro. Talvez por isso que Deus fala que a gente não tem que se preocupar com o futuro, né? A gente fala que o futuro a Deus pertence. E é um fato. Por quê? Porque se eu morrer hoje, quer dizer, eu não sei o que vai acontecer daqui a amanhã, daqui até o caminho de casa, né? Então, isso é interessante, esse ponto de vista que você colocou. Vou falar assim, essa dica, né? Que o pastor até comentou de você pensar no dia só, viver um dia de cada vez. Pastor, na verdade, isso daí eu acho que se aplica a tudo, né? Se a gente for pensar. Porque senão a gente fica muito ansioso, fica muito pensando em algumas coisas que não tem muito sentido. Eu antigamente usava relógio, sabe? Eu era do tipo que se eu tivesse uma reunião na empresa e alguém chegasse, ou eu mesmo chegasse atrasado 5 minutos, eu já dava piti. Hoje eu não ligo mais para isso, não. Hoje realmente eu pergunto, isso é importante ou não é importante? Porque senão a gente fica muito ansioso. Sim.
E eu imagino a proporção que isso toma quando a gente está falando da nossa vida, Sim. né? E eu vejo assim, que assim, o pensamento, né, essa questão da oração, essa questão de nós estarmos em comunhão com Deus, não precisa nem falar, né, pessoal, que é uma irmã abençoada, né? Porque, olha só, quando a gente, lendo um versículo aqui, olha como é difícil, né, pastor? Paulo fala assim, lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É bonito quando a gente vê isso lá na pregação, não é, pastor? O pastor lá no altar, é bonito. Mas quando é você que está lá, né? Fala assim, puxa, sou eu que vou morrer. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu já fiz essa pergunta. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Mas quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Não é verdade? Então, assim, lógico que viver em Cristo é o fundamental. Isso é importante, mas morrer a gente se apega, né? Então, a própria questão do que o senhor falou, né, pastor, de sanção também é um negócio interessante, porque a gente às vezes acaba se apegando em algumas coisas, achando que por isso que a gente é salvo pela graça. Amém. Tudo depende de Deus. Eu esqueci o nome quando fala que a gente é aquele que acredita que a gente tudo depende de Deus, esqueci o termo. E tem aquele que acha que não, né? Eu sou daquele que acha que tudo depende de Deus. Amém. Né? Então, por que eu falo isso? Porque eu penso assim. Porque, sim, tem coisa que não explica aí. Não explica, na verdade. Sim. Assim, quando você vê a sua fé, quando você vê as pessoas orando por você, quando você vê as mensagens e você sendo curada. Glória a Deus. Amém. Né? Enfim. E nesse sentido aí da ansiedade, Luciano, enquanto o professor Maurício falava, me veio uma outra dúvida. Em relação aos seus filhos, você ficou preocupada quando você estava passando por esse processo de tratamento? Você, tipo assim, se você partisse, quem iria cuidar dos seus filhos? Quem iria cuidar da sua família? Houve esse tipo de preocupação ou não em seu coração? Não, veio. E eu me lembro, foi num grupo de pastoreio também. Olha só, grupo pastoreio. Olha, quem assistir esse episódio, eu creio que em nome de Jesus Deus vai mover sobre a importância de nós estarmos em pequenos grupos como igreja, né? Ó, semana passada eu quase fui, falei pro pastor. Semana que vem tem. Semana que vem ele vai estar junto conosco, se Deus quiser, né, Luciano? Com certeza, amém. Mas você estava falando que houve essa preocupação com seus filhos e tal, com a sua família. Então, houve naquele momento que eu falei pro pastor, né? Eu estava vendo um vídeo sobre a doença. O pastor falou, para de ver o vídeo. Foi nesse dia que eu cheguei no grupo de pastoreio bem triste, chorei muito, bem desesperada mesmo, né? E um dos motivos que o pastor até perguntou, mas por que você está tão preocupada? Você não acredita que Deus vai te curar? Eu falei, pastor, eu acredito que Deus vai me curar, mas se eu morrer, quem vai ficar com meus filhos? Quem vai cuidar dos meus filhos? Você sabe, irmã, que esse pensamento, o pastor me corrige aqui, isso chega a ser pecado. Sim. Mas pela nossa natureza é difícil a gente pensar diferente. Imagino. Eu pensaria a mesma coisa. Assistindo o filme lá do Caramelo esse fim de semana, se eu recebesse a mensagem que o cara recebeu, ou mesmo a que você recebeu, eu falo, pô, você tá com câncer. Imediatamente eu ia resolver minhas pendências, né? Já não ia pagar mais boleto nenhum. Não, tô brincando. A primeira coisa que eu ia fazer já era pensar, então já vou passar os bens. Eu não tenho bem nenhum, né? Só tenho boleto para pagar. Mas pelo menos já ia, né? Falar, isso aqui tem que resolver, isso aqui tem que fechar a empresa, sei lá, as coisas para já deixar a família. Mas não é fácil esse pensamento. A nossa natureza, infelizmente, a gente deixa a desejar nesse sentido. Por isso que a gente tem que estar muito firme na fé. Eu creio também que tem a ver com o cuidado de mãe, né? Sim. Cuidado paterno, né? Porque os pais, eles vivem para os filhos, né? É claro, existe extremos nesse sentido, mas Deus nos concede a paternidade, a maternidade, no caso das mulheres, com esse propósito de nós cuidarmos dos filhos, né? E eu imagino que
deva ter sido difícil para você essa questão de talvez estar ausente, né? Sim, na hora eu me lembro que o pastor falou assim, quem cuida dos seus filhos não é você, é Deus. E quem vai continuar cuidando dos seus filhos é Deus. A gente acha que a gente cuida dos nossos filhos, mas quem cuida é Deus. Então, você sabe, fazendo aqui às vezes, pastor e Luciana, eu vejo algum vídeo, vejo algum filme, alguma história que tem problema com criança. Vocês não estão vendo aqui, pessoal, mas atrás dessa câmera aqui que eu estou apontando está ali o Tiago. Não o pastor Tiago, mas o Tiago. O Tiagão é o filho do Maurício, está aqui na produção aqui do podcast. Exatamente, ele está aqui mexendo nas câmeras, na vida. É isso aí. Enfim, e às vezes eu ouço, vejo alguma coisa, eu falo brincadeira, às vezes eu confessando aqui, eu chego a chorar às vezes, pastor. Eu falo assim, puxa, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Sabe, eu fico angustiado, às vezes, de ver alguma coisa que acontece com criança, pais que larga a criança, coisa do tipo. Aí eu fico imaginando se acontecesse com o Tiago. Mas também me vem à cabeça exatamente isso aí que o pastor falou, que você falou, que é assim, a gente acha que cuida. Na verdade, nós somos o instrumento. O pastor sempre fala isso nas pregações. E ele está lá na igreja, ele está à frente da igreja, mas daqui a amanhã, se ele não tiver, a igreja vai estar lá e a igreja vai continuar. Não é assim, pastor? Sim. Né? E por que acontece isso, pessoal? Porque nós somos instrumentos, nós somos ferramentas de Deus. Então você, como mãe, é ferramenta de Deus para cuidar dos filhos. Mas na hora que você faltar, que eu faltar, o pastor ou qualquer um faltar, o que vai acontecer? Vem outro e vai cuidar. Né? Se não tiver outra pessoa, o próprio Deus fará isso. Amém. E você acha que você conseguiu vencer essa preocupação com a sua família nesse processo até a cirurgia? Ou até a cirurgia você continuou preocupada com ele, mesmo sabendo que Deus é quem cuida de nós? Não, agora eu consegui vencer. Eu consegui pôr na minha cabeça que realmente, se eu não estivesse mais ali, Deus ia colocar alguém para cuidar. Então, é por isso que é o que o pastor falou agora há pouco, que quando ele foi te visitar, e você não comentou, eu me senti tranquilo, eu estava tranquilo. Por quê? Porque a gente, nesse momento, a gente entende que está na mão de Deus. Tá na mão de Deus, que não é nós, não somos nós. Ô, Luciana, e dessa tranquilidade que você foi adquirindo, quantos por cento você tributa a palavra de Deus e ao agir de Deus na sua vida? Acho que 100%. Tudo foi Deus. A Bíblia, a palavra de Deus teve importância nesse processo seu até a cirurgia? Sim. Até hoje. Até hoje, né? É o que me mantém de pé, é o que me fortalece todo dia. Eu tenho ainda momentos, a cada exame, né, que a gente tem que fazer, que nem eu falei pro pastor no grupo, né, dá um medo, baixa aquele medo. Mas a gente tem que confiar em Deus, acreditar e falar assim, está nas tuas mãos. Eu acredito que Deus não cura pela metade, Ele cura por completo. Amém. Não, e a vontade de Deus é mais importante. Porque nós estamos aqui, eu sempre falo que todos nós aqui nessa terra temos um propósito. Sim. Às vezes, eu não sei qual é o meu propósito. Você talvez não saiba o seu propósito. Sim. Mas quando você cumprir o seu propósito, Deus te leva. Sim. Se Ele achar que você cumpriu, mas você é crente, você é cristã, você é fiel, é firme na palavra, e como o pastor falou do pastor que ele teve a pregação, né, pastor? No dia que não só você, mas que nós vamos para onde? Já que a gente morrer. Nós vamos para a glória. Acabou. E nesse sentido da glória, o que você traz no seu coração se você foi curada, graças a Deus? Mas se você não saísse dali com vida, o que passou isso pelo seu coração de morrer ali? Se você morresse, você se sentia preparada para estar com Cristo? Ou você tinha alguma certeza no seu coração? Vamos dizer aqui, eu não sei, né? Mas vamos colocar 50-50 que você poderia ser curado ali naquela cirurgia ou não. Na possibilidade de você não ser curada, você pensou nisso também?
ou na sua cabeça você só cria na cura? Pastor, eu não pensei. Não pensou? Não. Nenhum momento veio que eu pudesse morrer na sala de cirurgia. Eu pensei que poderia não ter a cura total. Certo. E ter que continuar, que nem a médica falou. Dependendo como for a cirurgia, poderia continuar com químio ou rádio, nesse sentido. Mas pensar assim na morte, eu não cheguei a pensar naquele momento. E olhando para trás, dentro disso que você acabou de testemunhar, você acha que essa sua fé e você não pensou na morte, você acha que isso teve importância também nesse momento da sua vida? E se teve, qual a importância disso para você e para quem está nos ouvindo agora? Se esse é um dos fatores que gerou essa calma e tranquilidade para você naquele momento. Acho que cheirou, foi porque, na verdade, eu só pensei na morte no dia que eu descobri. Que ali veio o pensamento de morte, eu vou morrer. Ali foi. Mas depois, conforme que foi passando o processo, foi fazendo o tratamento, foi me fortalecendo espiritualmente, né? Eu fui tirando esse pensamento de morte. Eu não pensei mais em morte. Eu pensava que, é que nem eu falei, eu vou ser curada. E se não for, tem tratamento para mim poder continuar. Usando as palavras do pastor, você viu o cabelo de Sansão crescendo aos poucos. Sim. E eu fico impressionado, Luciana, até com essa nossa conversa, porque eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de conversar tanto tempo assim, sem... Porque a gente sempre conversa com outras pessoas, aí acaba surgindo outros assuntos, mas eu vejo o quanto Deus e a sua palavra foram importantes no seu tratamento, né? Ou tô enganado? Não, foi. Foi muito importante. Porque você está testemunhando aqui de uma confiança que veio por meio da fé. E pegando aqui o gancho para o nosso podcast, você adquiriu uma confiança por pensar biblicamente, né? Por crer naquilo que a palavra de Deus diz, né? E aí você volta para casa quantos dias depois da cirurgia? E como que foi esse processo em casa? Voltei para casa depois de 7 dias. Eu operei no sábado e no outro sábado eu já estava em casa. Foi o dia que eu recebi alta. E o processo foi tranquilo, né? Recebi visita dos irmãos. Agradeço muito, muito, muito a Sueli, que é a esposa do presbítero Moza, que fez sopa, canja, levava para mim dia sim, dia não, me visitar, Por orava. quanto tempo ela levou lá para você? Levou durante umas 2 semanas. 2 semanas. Ela ficou levando, que depois eu já fui me recuperando, falei que não precisava, que eu já conseguia. E também tinha que movimentar, né? Não podia ficar só deitada, então tinha que começar a reagir. Aí ela parou, mas foi me visitar, levou a palavra, fez oração. Isso me fortaleceu muito. Eu acho assim, né, pastor, Luciano, que como se diz? Viver você está numa igreja acolhedora, Sim. como o pastor fala, uma família, faz total diferença, né? Em qualquer situação, né, pastor? Porque Sim, com certeza. a gente passa por momentos difíceis. Eu sempre vejo os vídeos, aí eu vejo muito vídeo, né? Enfim. E tem um vídeo, tem uma especialista em homens, uma mulher que ela é especialista no comportamento masculino. E ela costuma dizer o seguinte, e é uma verdade, ela fala assim, o homem, ele dificilmente compartilha o sentimento, ele sofre sozinho. Pastor, tenho certeza, se ele está lá numa dificuldade na família dele, ou lá na igreja, ou com a esposa, ou seja, qualquer coisa que seja, normalmente a gente vai sofrer sozinho, vai ali, vai aguentar. Quando a gente o homem, né? Isso é o homem. Quando a gente fala com outra pessoa, é porque a gente já não está aguentando mais, né? Sim. Então eu vejo assim, né? Eu já falei isso pro pastor uma vez. Acho que no primeiro episódio, né, pastor? Uma das coisas que me chamou muita atenção, que me fez vir para a igreja, foi quando ele falou que a igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Amém. E isso faz toda a diferença, né, pastor? Mas é o que a Luciana tá testemunhando aqui para nós hoje, né? A importância aí da igreja, especialmente aí do presbítero Moser, da Sueli, que eles lideravam um grupo de pastoreio à época, né?
E ser igreja é muito mais do que os nossos estudos bíblicos, né, os nossos encontros. É também isso, mas é também isso que esses irmãos fizeram com a Luciana, né? Os irmãos que mandaram oração, que mandaram mensagem, que estiveram ali com ela até a recuperação, a irmã Sueli de levar ali um alimento, né? Ela foi me visitar no hospital. Como isso é importante, uma visita no hospital, como isso é importante. E às vezes eu vejo, sabe, Luciana e Maurício, professor Maurício, que às vezes nós temos tido um pensamento na nossa geração que a gente pensa assim: não vou lá visitar a Luciana, não, quando ela estiver em casa eu vou. Quero incomodar ela no hospital, né? Ela está toda dolorida lá. Ou então, não vou visitar ela em casa, não, porque ela está... Não, mas isso é muito importante. E aí, nessa questão da família, uma percepção que eu tenho da família espiritual, geralmente a igreja não está comigo nos melhores momentos da minha vida. Às vezes no meu aniversário, no meu casamento não deu para talvez a igreja toda estar presente e tal, né? Numa vitória, mas eu sempre tive do meu lado a igreja nos momentos mais difíceis da minha vida, né? Sempre tive irmãos, como a Luciana testemunhou aqui, ligando, cuidando. Eu me lembro até de um irmão aqui, quero deixar aqui o meu abraço a ele, o presbítero Euquias. Não me esqueço, minha esposa perdeu um bebê, teve uma depressão depois dessa perda, e eu me lembro... Ela queria tomar um suco de laranja, ele estava na nossa casa na hora e não tinha espremedor de laranja, nem aqueles mecânicos e nem o espremedor mesmo. E eu me lembro daquele irmão espremendo a laranja e para aproveitar o suco, ele espremendo com um garfo. E eu acho que ele nem sabe disso, porque eu nunca contei isso para ele. Mas eu vi ali um amor muito grande e que a gente vê na igreja. Então quero também, além de agradecer aí pela vida, especialmente do presbítero Moser, da Sueli, agradecer também no meu caso do presbítero Euquias e dizer para quem está nos ouvindo que a igreja ela está conosco nos momentos mais difíceis, né, Luciana? Sim. Às vezes numa festa e tal, Luciana, não vou conseguir ir lá na sua... A Luciana, eles têm uma turma lá do grupo, o professor Maurício, que eles vão viajar, eles vão comer. Esses passeios eu nunca fui convidado, não. Mas, brincadeiras à parte, mas a igreja, ela está conosco nos momentos mais difíceis da vida, né? Então, pastor, vou falar uma coisa para o senhor. É o seguinte, a gente teve, antes de gravar esse episódio aqui, a gente tinha um outro marcado lá, faz, sei lá, alguns... Era para ser 15 dias atrás, né? E a gente não teve, o senhor lembra por quê? Porque eu fiquei... você ficou doente, verdade. Eu comi alguma coisa lá, não me fez bem e tal, não sei o quê. Desculpa, eu na verdade, assim, eu fiquei muito ruim no domingo, porque foi no domingo. Saí da igreja, a gente foi almoçar, eu comi frutos do mar. Então, aquilo eu gosto, mas aquele lá especificamente é um lugar bom, não é um lugar ruim, não. Né? Não vou falar aqui, que fica aqui no centro do Tabuão, né? Não, mas a comida lá é boa, nunca tive problema, mas naquele dia, eu acho que aquele fruto do mar não estava bom. Eu comi, passei mal a tarde toda. Na segunda-feira eu nem vim trabalhar, fiquei de cama lá o dia inteiro, aí ruim do estômago, depois me deu diarreia, passei a semana inteira. E assim, aí a gente desmarcou. Sim. Até, naquele dia eu até estava aqui na empresa, mas eu falei, não, é melhor não ir, porque senão depois eu passo mal, aí fica ruim. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor, eu já passei em situações anteriores, né? Não quero aqui ficar falando mal, né? Mas assim, quando eu congregava na outra igreja, aí assim, ninguém nunca me ligou. E o senhor me ligou na sexta-feira à noite, falou, você tá bem? Como é que você tá? O senhor lembra disso? Sexta-feira retrasada. Mas eu não esqueço, o senhor me ligou justamente o que o senhor está falando, ou seja, é a pessoa ligar, é a pessoa simplesmente falar, e aí, tá tudo bem? Como é que tá?
Porque às vezes a gente... São pequenos gestos, né? Porque às vezes a gente pensa que cuidar está muito relacionado a grandes coisas, mas você vê que o cuidado, quando você vê o casal de irmãos como o presbítero Moses Sueli, quando eles abrem a casa deles para receber pessoas, aquilo ali é um cuidado que vai nascer, vai existir. A gente tem agora ali a dona Lenice e a Ana, né, que abrem a casa delas para o nosso grupo agora. Então, são gestos pequenos que eu não vou dizer que são fáceis de serem feitos, mas que fazem toda a diferença, né? Então, nesses gestos, nessas atitudes de ligar, de conversar, de ouvir, de chorar, né? E como eu disse até aqui mesmo nesse episódio, a gente não sabe o que falar, mas você estar junto, eu pelo contrário, ao invés de eu querer dar a resposta, porque eu sei que não existe muitos casos, mas você emprestar os seus ouvidos para alguém que está passando uma dificuldade, às vezes é só isso que a pessoa precisa, né? É uma lembrança, é uma mensagem, é um oi, é uma oração, é isso que faz a diferença na vida e a importância nessa história toda que a Luciana está compartilhando conosco, a importância da família da fé, né? A importância de nós estarmos juntos. Mas, Luciana, a gente caminhar aqui para o final do nosso podcast, eu queria pedir que você deixasse uma mensagem para quem está passando pelo que você passou. Pense agora em alguém que recebeu esse diagnóstico, pense agora na família dessa pessoa, pense nas pessoas que estão fazendo uma quimioterapia, pense em alguém que talvez esteja assistindo esse podcast e está internado no hospital num pré-operatório, ou quem está... Enfim, pense em você há 2 anos atrás e olhando ali para a lente da verdade, deixa um recado para essa pessoa. O que você diria? O que você gostaria de dizer para alguém que está passando por aquilo que você já passou? Bom, pastor, o que eu posso dizer para quem está passando ou recebeu um diagnóstico que nem eu recebi? Em primeiro lugar, é ter fé em Deus, buscar Ele em todo momento, porque só Ele que fortalece a gente, é só Ele que consegue dar aquela paz que a gente não recebe em outro lugar. O apoio da família também é muito importante. Eu acho que a família tem que acolher nesse momento. Não tem muito o que falar. Todo mundo fala, não tem o que falar. Só falar que a pessoa está ali. Eu estou aqui do seu lado para estar com você todos os momentos, né? O que tiver que ser, eu vou estar aqui do seu lado. Procurar uma família espiritual, se a pessoa não tem uma congregação, ainda não frequenta, isso fortalece muito. O acolhimento da família espiritual é muito importante. Eu recebi muito acolhimento lá na igreja, tanto do grupo de pastoreio como na igreja também. Irmãs vieram falar para mim, eu estou orando por você, você está na minha oração todo dia. Tem irmãs que oram por mim até hoje, me mandam mensagem, falam, eu estou orando por você, você está sempre nas minhas orações, né? Isso daí é o que eu falo, não tenho o que dizer, é se apegar às pessoas que vai te acrescentar na sua vida, que vai te dar uma mensagem de amor, de acolhimento, porque a gente passa por tantos momentos, né, difícil, mas a gente tem que ter uma esperança, que Deus, Ele cura, Ele pode, na hora que Ele quiser, Ele vai te dar a vitória. Amém. Muito bem, muito bem. Bom, então, se você se sentiu aí impactado, mas antes de finalizar, vou passar a palavra para o pastor, para ele fazer as últimas considerações, aí a gente finaliza. Pastor. Professor Maurício, agradecer ao senhor mais uma vez pelo espaço, agradecer a Luciana, que desde a primeira vez que eu falei com ela de estar conosco aqui, ela não titubeou,
ela aceitou e tirou esse tempo para estar conosco aí, trazendo esse poderoso testemunho do que Deus fez na vida dela. E é isso aí, vamos para frente, família da fé, vamos caminhar com Cristo. E eu quero dizer a você, especialmente que talvez esteja passando por uma doença, uma enfermidade, algo até que os homens já bateram o martelo que é impossível. Eu quero dizer a você, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sirva a Cristo, confie em Cristo, viva, não deixe que nada, nenhuma circunstância da vida impeça-o de continuar tendo comunhão com Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui o testemunho da Luciana e a vitória sobre o câncer foi importante, mas todo o processo, especialmente o momento dela ficar firme com o Senhor Jesus, com comunhão, buscando, servindo da mesma forma que ela servia antes do diagnóstico, eu creio que isso foi fundamental e é fundamental para todos os momentos das nossas vidas. Então, que Deus te abençoe. E vamos para frente aí, a família Monte Alegre e todos que assistiram esse episódio. Um abraço. Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui ao final e lembre-se de algumas coisas que foram faladas aqui, muito importantes. Lembra do cabelo de Sansão crescendo? Isso significa que Deus está olhando para você. Deus, eu gostei muito dessa palavra, viu, pastor? Que Deus está olhando para você, que a sua fé está sendo... como se diz, renovada a cada dia. E lembre-se, né, nós somos salvos pela graça, né? Então Deus está conosco, a gente tem que crer, a gente tem que entender. E outra coisa, né, às vezes a gente passa por algum problema e aí a gente lembra do espinho na carne de Paulo. Quem colocou aquele espinho? Quem foi? Bom, a palavra diz que foi o diabo que colocou, mas na verdade foi Deus, porque Deus autoriza ele a colocar aquele espinho. E ele pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. O que Deus fez? Não vou tirar. Isso significa que às vezes a gente passa por alguma dificuldade que é Deus que está colocando aquilo. Eu acredito que no caso da Luciana, isso só serviu para fortalecer a fé. Eu tenho certeza que hoje ela é muito mais firme e forte na fé, com esse testemunho que provavelmente impactou você, pelo menos nos impactou aqui, né? Assim, entendendo que é Deus que está à frente, né? Então, é isso, meus irmãos. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio e, se você gostou, evidentemente, indica aí para os amigos, clica aqui no joinha, isso ajuda muito o canal da igreja, né, para que essa mensagem atinja, chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal para você receber mensagens não só como essa, mas outros aí que a gente vai ter. Agora, se você não gostou, meu amigo, puxa vida, indica para os inimigos, porque isso também vai edificá-los, tá certo? Então, fica com Deus, Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.